pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o treinador Jefferson Rodrigues. Bem-vindo aqui ao canal, treinador Jefferson Rodrigues. Só lembrando que no vídeo passado nós falamos aí sobre torque, né? A influência do torque na musculação. Se você não viu o vídeo ainda, estou fazendo uma série aí de biomecânica, então já são 3 vídeos aí, esse é o 4º. E hoje nós vamos falar sobre resistência, tá? A resistência elástica e a resistência no halter. Então, há diferenças na aplicação dessas resistências, tá? A gente vai falar um pouco sobre elas, sobre a influência delas dentro da musculação, dentro do treinamento. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário se tiver alguma dúvida, compartilhe com os amigos e aperte o sininho que está aqui do lado na inscrição, tá bom? Então vamos começar falando um pouco das resistências, né? Toda resistência ela tem uma linha de força e essa linha de força ela é extremamente importante nós entendermos ela para que a gente consiga dentro da análise do exercício entender onde essa linha de força está sendo aplicada, tá? E dentro dessas linhas de força, principalmente agora que está tendo essa questão da pandemia e todos estão em casa, treinando em casa e usando equipamentos em casa, não tem mais a disponibilidade aí de um maquinário, né, de um aparelho de musculação e está usando mais resistências elásticas e até mesmo resistências aí com halter. E eu vou explicar mais ou menos a diferença entre elas, a importância de se entender essa diferença, tá? Então, primeiro a gente precisa entender que a resistência por elástico, tá? Ela vai depender muito da deformidade do material. Então, nós temos um coeficiente elástico agindo, onde quanto maior eu tenho, quanto mais deformidade elástica eu tenho, maior é a produção de força que o meu músculo precisa fazer para poder vencer essa resistência do elástico, tá? O elástico ele tem uma linha de força que precisa ser entendida no exercício. Mais pra frente eu vou falar como que essa linha de força ela pode ser influenciada de forma positiva ou negativa dentro do exercício, tá? Temos vários tipos de elástico, muitos graus de intensidade. Normalmente as marcas colocam intensidade por cor, então eu tenho um elástico de intensidade às vezes com uma cor mais de cor azul, que é uma cor mais tranquila, que é um material mais tranquilo, que não tem um coeficiente elástico muito alto. E eu já tenho elásticos, por exemplo, da cor preta, às vezes da cor vermelha, que já são elásticos com uma tensão maior, tá? Onde tem elásticos que você atinge o máximo da deformidade dele numa amplitude alta de movimento, tá? Ou tem elásticos onde você, produzindo essa força, você não precisa fazer muito grau de amplitude para atingir o máximo da resistência daquele material, tá? Então isso também faz diferença dentro do treinamento. Na questão da linha de força do elástico, a gente tem que entender que o elástico, diferente de um halter ou de uma barra, ele não sofre a mesma questão da inércia, da lei da inércia, tá? Porque a massa do halter, ela é maior do que a do elástico, tá? Então, ele não vai sofrer o mesmo grau de intensidade na questão da inércia, tá? Então, nós temos aí uma linha vertical no halter ou na barra, que a gente traça essa linha, que é uma linha de vetor de força da resistência, é a linha de força da resistência, tá? Então, como a gente tinha explicado, que eu tinha explicado na aula anterior sobre torque, dependendo do exercício que você está fazendo, por exemplo, você faz um tríceps coice com halter, a linha de força da resistência, ela é vertical e ela não vai estar sobrecarregando apenas o tríceps. O ombro também, deltoide, né, principalmente na sua porção posterior, ele também será sobrecarregado. Então, não é só um músculo que vai ser gerado torque naquele movimento, mas sim outros músculos sinergistas, estabilizadores, neutralizadores que estarão participando do movimento. Por isso que na prescrição do treinamento, a gente precisa entender
onde essa resistência está agindo. Se ela está agindo em uma musculatura ou numa articulação onde o meu aluno ele pode ou não suportar aquela sobrecarga, tá? Então a gente no aula anterior falou sobre torque, falou sobre a influência de você não só aumentar o braço de momento da resistência, mas também você aumentar a quilagem, é uma forma também de diminuir o braço de momento da resistência, é uma forma de estratégia também de se aumentar o torque. Então a gente pode entender que no caso da resistência elástica, eu tenho N materiais elásticos que vão causar uma resistência, um torque na musculatura alvo, tá? E se eu não entender a linha de força da resistência, onde ela está sendo aplicada e onde nós temos no elástico o maior e o menor braço de momento, a gente não consegue entender o impacto dessa sobrecarga no aparelho locomotor do praticante, tá? Do aluno. Então, vamos supor, vocês vão fazer ali uma rosca simultânea com elástico, né? Com tensor elástico. Tem muita gente que para diminuir a intensidade, às vezes pisa com um pé só ali no elástico. Você pode mudar, né, a linha de força da resistência e às vezes fazer com que haja um torque de rotação interna no ombro que é indesejado dentro daquele movimento, dentro da proposta daquele exercício, tá? Então é muito importante a gente entender que escolher o material correto, o tensor elástico correto para o meu cliente, se é um cliente iniciante, muitas vezes você não vai, se você comprar um elástico com tensão muito alta, com coeficiente elástico muito alto, a deformidade do material é muito baixa, ele precisa fazer muita força para fazer essa deformidade do material. E isso faz com que o aluno muitas vezes sobrecarregue outras musculaturas que não deveriam participar do movimento, tá? Então, escolher o grau de tensão do elástico é extremamente importante. Até aconselho, normalmente, comprar pelo menos 3 graus diferentes de intensidade, um com um tensor elástico mais leve, outro mais médio e outro mais forte, para você ter ali os 3 e você conseguir causar uma evolução, né, na sobrecarga do aluno, já que diferente do halter e da barra, no elástico você não tem como aumentar a quilagem, né? Você não vai aumentar a quilagem, você vai aumentar ali o tipo de material, né? Você vai aumentar o tipo de tensor, se é um tensor mais forte ou um tensor mais fraco. Então, escolher isso é extremamente importante para o aluno e saber identificar no elástico onde está o braço de momento. Tem exercícios onde, no início da fase concêntrica, parado, né, você não tem nenhum torque gerado na articulação, né? Um exemplo disso é na elevação lateral com halter, que quando você está com o halter lá, com o braço esticado, paralelo ao ombro, você não tem um torque agindo no deltoide ali, né? Você tem um torque, obviamente, de isometria em flexores da coluna, mas você não tem um torque efetivo no ombro, né? Você só começa a ter o torque quando você vai abduzindo o ombro. No caso do elástico ou de um cabo, já no início do movimento você já tem um braço de momento agindo ali, né? Então, você entender isso é extremamente importante para nós conseguirmos prescrever o exercício de forma mais adequada, mais segura e mais efetiva para o aluno, né? Mais efetiva para o aluno. Então, as linhas de força do elástico, elas vão se coincidir muitas vezes com o braço de alavanca do movimento. Então, o braço de alavanca, como eu disse nas aulas anteriores, ele é diferente do braço de momento. Então, dependendo do exercício, se você faz, por exemplo, uma flexão de cotovelo com elástico, quando você atinge os 90 graus, você tem o maior ponto ali de braço de momento para o bíceps. Porém, no halter, quando você passa aí a flexão de 90 graus, você chega mais próximo ali do ombro, a tendência é esse torque diminuindo, o braço de momento vai diminuindo e esse bíceps não vai mais produzir tanta força, certo? Então, no elástico, o que acontece? No elástico, você ainda consegue produzir muita tensão nesse músculo, mesmo com o braço de momento curto. Por quê? Porque quanto mais você vai flexionando o cotovelo,
maior é o grau de deformidade do elástico. Então, aumentando o grau de deformidade do elástico, você não vai diminuindo muito o torque para o bíceps, tá? Então é extremamente importante a gente entender isso, entender o tipo de resistências, como elas são diferentes, tá? Então, eu vou analisar quem é o meu aluno. Meu aluno tem alguma patologia, esse exercício que eu estou prescrevendo para ele vai gerar um torque apenas em um músculo? Não, ele vai gerar em mais músculos. Gerando esse torque em mais músculos, ele pode sentir um desconforto de dor, né, no ombro, uma dor muscular, uma dor na coluna. O grau de deformidade do meu tensor elástico, da minha mini band, da minha power band ou qualquer outro tipo de elástico, ele é adequado para o nível de condicionamento físico e treinabilidade desse aluno, ou eu tenho que realmente readequar esse material? Então essas perguntas, elas têm que ser feitas, né? Saber identificar onde é o meu maior braço de momento no exercício. Meu maior braço de momento nesse exercício é onde? Onde eu atinjo 90 graus, onde eu atinjo uma flexão completa de cotovelo ou não, ou se for no caso de membros inferiores, quando eu faço uma abdução aí do quadril muito acentuada, né, vai gerar nessa abdução só um torque aí no glúteo médio? Não, tem mais estruturas que serão sobrecarregadas, então a gente tem que colocar isso na ponta do lápis. Nesse momento aí que nós estamos vivendo de quarentena, é extremamente importante nós entendermos esses conceitos, identificar a linha de força da resistência, tá? Para que o torque externo ele seja efetivo, né? Ele não cause sobrecargas desnecessárias no aluno, tá bom? Então, queria passar essa mensagem para vocês de como identificar essas resistências, como mensurar elas, né? Façam-se essas perguntas, aplique essa pergunta durante o treinamento, durante as aulas com seus alunos, e se pergunte para quem eu estou passando e para qual objetivo eu estou passando esse exercício. Que eu tenho certeza que se fazendo essa pergunta e tendo essas respostas, a prescrição do exercício ela vai ser muito mais eficiente, muito mais segura, tá bom? Quero agradecer então a atenção de vocês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem aqui embaixo, pode mandar mensagem no comentário. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!